Abra sua Bíblia em Jeremias. Quero ler com vocês o texto que vai do versículo 5 até o versículo 8. Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8. O texto bíblico diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Talvez na sua tradução esteja cuja esperança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Na noite de hoje eu quero caminhar mais um pouquinho com você sobre a importância de alimentarmos a nossa esperança. A importância de também depositar a nossa esperança na pessoa correta ou no solo correto. Você já reparou que nesse texto, tanto no primeiro momento quanto no segundo momento, o arbusto e a árvore, elas não conseguem por si só ter vida. Elas dependem do solo onde elas estão inseridas, ou elas dependem do solo onde elas foram plantadas. Você pode perceber isso? O versículo vai falar que o arbusto ele não consegue crescer, ele não consegue desenvolver, porque ele está num solo árido. Já a árvore, ela então é grande, frondosa, bonita, porque as suas raízes correm para o rio e ali o solo é fértil. Quando nós falamos sobre esperança, nós precisamos entender aonde de fato estamos depositando ela, aos braços de quem, ou nos braços de quem nós estamos colocando essa esperança? Será que você tem colocado a sua esperança em solo fértil ou em solo árido? Nós vamos olhar para esse texto e aprender um pouquinho a respeito desse contraste que o texto bíblico apresenta. Dois tipos de homem, dois tipos de esperança, dois tipos de atitude, dois tipos de solo. Veja, o versículo 5 e 6 é um contraste do versículo 7 e 8, e com ele nós aprendemos. Aprendemos que aquele que coloca a sua esperança no Senhor, ele é bendito, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Já aquele que não coloca a sua esperança no Senhor, na sua esperança em Jesus, mas se afasta dele, é maldito. E nós vamos entender o que significa este maldito. Nós vamos entender o que significa este confiar no homem. A primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de qualquer outra coisa, é que a palavra de Deus não está nos desestimulando a termos relacionamentos sólidos. Imagine se nós achássemos que é isso que o texto bíblico está falando quando ele diz: maldito o homem que confia no homem. Imagine eu vivendo o meu relacionamento conjugal sem confiar na minha esposa. Imagine a minha esposa vivendo o relacionamento conjugal comigo sem confiar em mim. Imagine, nós aqui como igreja, como comunidade, nós vivermos um relacionamento saudável sem poder confiar uns nos outros. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico não está dizendo que nós não podemos confiar em alguém. O que o texto bíblico está nos dizendo é que nós não podemos colocar sobre guarda a nossa vida nas mãos de um homem. A palavra confiança significa colocar sobre guarda, colocar sobre tutela, colocar sobre cuidado. Mas a palavra confiança também significa, a ideia de confiança. Quando você é um fiador, quando você é um fiel depositário de alguém, essa pessoa espera que se ela falhar, você possa então ajudá-la. Quando você vai fazer um negócio, talvez a pessoa pergunte: você tem alguém que possa ser fiador por você? Quando você vai alugar um imóvel, talvez a imobiliária vai pedir: você tem alguém que possa ser fiador?
alguém em que nós podemos confiar caso você fale. E é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo que eu e você não deveríamos colocar, o cuidado das nossas vidas, confiando o cuidado dos nossos dias, confiando, as expectativas do nosso coração, confiando os nossos planos e os nossos projetos na mão de um homem tão limitado quanto eu sou. O que a Bíblia está falando também é que nós não deveríamos andar de maneira autossuficiente. Maldito o homem que confia no homem, lembre-se que você é homem. O texto também está nos falando que maldito é o homem que confia em si mesmo. Olha o que o texto bíblico diz, que faz da humanidade mortal a sua força. Confia na força dos seus braços, confia na sua capacidade intelectual, confia na sua influência, confia nas suas amizades, confia na influência que as suas amizades têm. E ele diz assim, mas cujo coração se afasta do Senhor. O ego, o egoísmo ou o egoísmo é uma maldição na vida de um homem que acha que pode andar pelas suas próprias pernas sem precisar de ninguém, sem depender de ninguém, sem estar atrelado à ajuda de ninguém. É autossuficiente. Eu posso, eu consigo, eu faço. Se quiser fazer comigo, tudo bem. Se não quiser também, paciência. Porque eu confio naquilo que eu faço, naquilo que eu posso, naquilo que eu sei. O que o texto bíblico está dizendo é que os nossos relacionamentos, sim, deve existir, um nível de confiança. Mas não pode ser um depósito das expectativas das nossas vidas, um depósito do cuidado das nossas vidas sobre alguém tão falível quanto nós. Por isso, confiança significa o cofiador, o confiança, aquele que é o nosso fiador. O texto bíblico, então, vai nos deixar claro o que significa maldito. Se maldito está ligado ao homem que se acha autossuficiente, se maldito está relacionado, à condição do egoísmo do coração do homem que acha que ele pode viver confiando em si mesmo ou confiando em outro homem falível quanto ele, logo, maldito não é uma condição de status permanente. Maldito não é uma condição permanente da sua situação. O maldito pode ser revertido. De que maneira o maldito pode ser revertido? Quando ele deixa de confiar em si mesmo e passa a depositar a sua confiança. E a esperança dele é Jesus. Então, maldito aqui não é um estado definitivo da vida de um homem. Sabe quando nós olhamos aí, muitas vezes nós pensamos em maldição hereditária, o avô tinha um problema, agora o neto tem um problema, agora o bisneto tem um problema e toda a cadeia da família ela está debaixo de uma maldição. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico não está falando sobre maldição hereditária e muito menos está falando sobre uma condição contínua ou um status sem mudança. Ele está falando a respeito de você merece receber o que você está recebendo por não confiar em Jesus e confiar em si mesmo. Maldito é o sentimento de você merece receber o que você está recebendo por confiar em si mesmo e não em Jesus. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas lembre-se, quando você fizer as suas escolhas fazem você também. Vou repetir. Quando você faz as suas escolhas faz você também. O que eu quero dizer com isso? Nós somos reféns das nossas decisões. Nós somos reféns da nossa visão. Nós somos reféns das nossas escolhas. Sabe aquele sentimento que nós vamos colher aquilo que estamos plantando? Há momentos em que eu mereço receber o fruto daquilo que eu plantei. E é por isso que o texto bíblico diz, você é maldito.
Você é maldito porque você não confiou em Jesus, porque você não esperou por Ele, porque você não ouviu a orientação dEle, porque você não seguiu os passos dEle, você preferiu andar pela sua própria força, você preferiu andar pelos seus próprios caminhos, você preferiu andar pelas suas próprias pernas, e agora você está colhendo as consequências disso. Então, maldito é um status que pode ser mudado, é uma situação que pode ser revertida. Mas olha o que ele fala, a condição deste homem que confia em si mesmo, que deposita o seu cuidado sobre a vida de outros, cujo coração se afasta do Senhor, ele é comparado como um arbusto. Veja, arbusto não é árvore. Você já deve ter visto alguns arbustos pelo bairro. Uma árvore, ou uma plantação, já que arbusto não é árvore, uma vegetação de no máximo 6 metros de altura, quando muito chega a 6 metros de altura, que cresce para os lados. Um arbusto está parecendo eu. Estou começando a crescer para os lados. Então, você quer ver um arbusto? Aqui, crescendo para os lados. Um arbusto cresce para os lados. Sabe aquela vegetação baixa que cresce para os lados? O texto bíblico diz que este arbusto, que é a figura de um homem que coloca a esperança em si mesmo, ou que coloca a esperança em outro homem, ele é esse arbusto no deserto. A figura aqui é de solidão. A figura aqui é de estado solitário. Talvez você que trabalha com liderança, você que já fez vários cursos de liderança, você que já leu vários livros sobre liderança, tem uma máxima na liderança que diz assim: você quer ir rápido? Vá sozinho. Você quer ir mais longe? Vá com alguém. É mais ou menos isso que o texto bíblico está querendo nos remeter. A ideia de que alguém que confia em si mesmo, e que é autossuficiente, e que nas suas atitudes demonstra egoísmo, ele vai andar sozinho. Além de ele não querer que ninguém esteja perto dele, ninguém vai querer estar perto dele. É um homem solitário, é um homem que vive a solidão, é um homem então que coloca a cabeça no travesseiro e olha para o futuro e vê todas as coisas em suas mãos e coloca a esperança nas forças dos seus braços, mas ao mesmo tempo ver tudo aquilo se esvaindo entre os dedos e muitas vezes se desesperando porque as coisas não estão acontecendo como ele gostaria. Ele será como um arbusto no deserto. Ele será um homem solitário. Ele terá que enfrentar a solidão da sua vida. Mas o mais interessante, ou mais grave, ou mais sério desse texto, é que ele diz assim: este homem não verá quando vier algum bem. Como se Jeremias estivesse dizendo: esse homem não consegue ver o fim do seu sofrimento. Ele não consegue ver o fim da sua solidão. Ele não consegue enxergar uma saída para a sua vida. Ele não consegue encontrar um caminho onde ele possa reverter este quadro. Por mais que as coisas estejam acontecendo e pelo exercício da sua competência, e nós sabemos que na nossa competência nós podemos alcançar os nossos objetivos, e por mais que algumas coisas boas estejam acontecendo, e por mais que alguns resultados nós estejamos colhendo, nós não conseguimos ver que existe algo bom naquilo que estamos fazendo. E mais, nós não conseguimos enxergar o fim do nosso sofrimento. Quem é o seu fiel depositário? Quem é o seu fiel fiador? Quem é aquele que tem coberto a sua vida com cuidado? Qual solo você tem depositado a sua esperança? É na medicina? É na ciência? É na gerência do banco? É na promessa de uma venda concretizada? É na promessa de um fornecedor? Aonde você tem colocado a sua esperança? Nesse tempo
onde muitas notícias têm cruzado as nossas histórias, onde muitas surpresas, têm tomado conta da nossa vida. Eu fico imaginando se nós estivéssemos colocando toda a expectativa do nosso coração e toda a esperança das nossas vidas, pura e simplesmente, nos fatos que nos cercam, nas pessoas que conhecemos, ou até mesmo na influência que temos. Jeremias vai dizer: quem é o seu fiel depositário? Quem é o seu fiador fiel? É um homem? É você mesmo? E ele vai dizer então que este homem habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Os irmãos sabem que o Mar Morto é a maior depressão que existe geograficamente, no nosso mundo. E lá no Mar Morto, que a Bíblia tanto fala a respeito dele, por causa da salinidade dele, não há vida. No Mar Morto não há vida. Eu me lembro de ter feito férias uns 2 anos atrás, ir num parque aquático e entrar numa piscina que reproduzia o Mar Morto. Uma piscina com uma salinidade muito alta. E a gente então experimentando aquela piscina. E o quanto é ruim ficar naquele lugar. O quanto foi desconfortável ficar naquela piscina. E logo nós já saímos para ir para outros lugares do parque aquático. Porque na salinidade do Mar Morto, e por isso ele chama Mar Morto, não há vida. E o texto bíblico vai dizer que aquele que confia em si mesmo, aquele que confia na força dos seus braços, aquele que confia na sua autossuficiência, aquele que acha que é totalmente independente, que não precisa de ninguém, ele vai habitar em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. O profeta chorão, se terminasse o parágrafo dele aqui, dá vontade mesmo de se unir a ele e chorar. Mas Jeremias vem agora com expectativa nova. Jeremias vem agora inflamando o nosso coração de esperança. Jeremias vem agora nos ensinar quem é realmente, o nosso fiel depositário, em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Quem foi que pagou a nossa escrita de dívida? Quem é o nosso fiador fiel? Quem foi aquele que comprou o nosso pecado, que rasgou a cédula que era contra nós, que perdoou a nossa dívida? Quem é aquele que não vai jamais nos deixar, perdidos, abandonados, que Ele vai sempre suprir as nossas necessidades. E quando nós não pudermos honrar com as nossas dívidas, Ele vem como fiel fiador e honra as nossas dívidas. Quem é este? É aquele que Jeremias apresenta no versículo 7, mais bendito, bem-aventurado. Veja, mais bendito do versículo 7 nos lembra o Salmo 37:4. Feliz é o homem que entrega o seu amanhã, confia nele, sabendo que o demais, tudo ele fará. O Salmo 37, versículo 4, explica a ideia de bendito, a ideia de bem-aventurado, a ideia de feliz. Se em solo árido nós encontramos uma esperança maldita, se em solo árido nós encontramos um fiador que não pode honrar, a dívida que nós tínhamos, se no solo árido nós encontramos alguém que é maldito, que ele é merecedor daquilo que ele está recebendo, no versículo 7, o solo fértil, nós encontramos então na pessoa de Jesus a satisfação, a felicidade, a bem-aventurança para as nossas vidas. Mas bendito é o homem cuja confiança, cuja tem em Jesus o seu grande fiador,
cuja nele, ou cuja a esperança nele está. O que esperar de um homem falível? O que esperar de um homem pecador? Decepção, frustração, amargura, desencontros, atritos, decepções. Por isso Jeremias diz: ei, seja feliz. Coloque a sua esperança no eterno. Coloque a sua confiança em Jesus. E aí ele faz o contraste. Quando nós confiamos em Jesus, nós não somos um arbusto. Um arbusto no deserto, que não tem altura, que não tem força, que não tem folhas verdes, que tem galhos secos, que tem folhas marrons, que crescem para o lado, que não conseguem alcançar o céu, que não conseguem dar frutos. É interessante porque o arbusto não dá fruto. O arbusto não tem coloração. O arbusto já está naquela situação de morte, né? De beleza diferente, mas que não produz aquela beleza da folha verde. Ao contrário daquele que confia no Senhor. Jeremias vai reproduzir o Salmo 1, versículo 3. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Quando a gente estuda um pouquinho, de botânica, a gente vai perceber que quanto mais árvores estiverem próximas umas das outras, mais frondosas elas serão. Porque bate o vento, os passarinhos dançam ou passam de uma árvore para outra, e o pólen que estava nesta árvore vai para outra. E este pólen desta árvore fortalece a outra árvore, que vai fortalecendo a outra, que vai fortalecendo a outra. Quando Jeremias diz, mas aquele que é bendito, e porque ele é bendito porque confia no Senhor, porque sua esperança nele está, é um homem que jamais estará sozinho. Ele será comparado como uma árvore frondosa. E uma árvore, diferente de um arbusto, tem duas funções. A primeira função de uma árvore é produzir fruta. A minha família tem uma propriedade, no interior aqui de São Paulo, pertinho, onde nós passávamos muito tempo lá. Depois a família toma os seus caminhos e algumas vezes eu passei férias lá com a minha família, nós alugamos essa propriedade da família. E saindo desta propriedade tem uma praça. E nesta praça tem uma mangueira. Como é gostoso, irmãos? Você ir lá na praça e pegar aquela manga coquinho, sabe aquela manga coquinho? E você rasgar ela assim com o dente, sentado na praça e comendo aquela manga coquinho. Árvore dá fruto. Árvore abençoa. Árvore sustenta. Árvore nutre. Mas a árvore tem uma outra função: fazer sombra. Como é gostoso, Num dia de sol, quem sabe passeando pelos parques da nossa cidade, caminhando nas trilhas dos parques da nossa cidade, naquele dia ensolarado, e depois de você fazer a sua caminhada, você parar debaixo de uma árvore e desfrutar da sombra que ela faz. O texto bíblico diz que aquele que confia, aquele que coloca a sua esperança no eterno, aquele que coloca a sua esperança em Jesus, é como uma árvore frondosa, onde as suas raízes correm para o ribeiro de águas. É o Salmo 1:3. E ali então, ela pode cumprir com a sua função. Ela pode cumprir então com o seu papel. Dar fruto e dar sombra. Quando você confia no Senhor, você sempre terá alguém ao seu lado.
Quando você anda com Jesus e coloca a sua esperança nele, você nunca estará sozinho. Diferente daquele homem que confia em si mesmo. Andar com Jesus significa também, magnetizar pessoas, atrair pessoas para nutri-las, atrair pessoas para abençoá-las, atrair pessoas para confortá-las, atrair pessoas para consolá-las, porque nossa esperança não está no efêmero, nossa esperança não está naquilo que vai acabar, nossa esperança não está naquilo que vai ruir, nossa esperança não está naquilo que vai, se decompor, nossa esperança está naquilo que é eterno. E não importa as circunstâncias em que estejamos vivendo, estamos seguros. Mas também, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós damos frutos. Nós produzimos sombras. O que é que isso significa na vida cristã? Significa aquele sentimento de deixar legado para as pessoas. Já contei essa história algumas vezes. E quero, na noite de hoje, contar mais uma vez. Num dos congressos do Haggai, um pastor falando sobre discipulado e pregando sobre discipulado. Eu gosto muito desse pastor, principalmente porque ele tem um trabalho lindo e uma consciência linda e uma visão linda do trabalho com crianças. E esse pastor disse que o discipulado é como uma árvore. E ele diz que muitas vezes nós nos aproximamos de uma árvore, nós desfrutamos da sua sombra, mas não nos preocupamos quem plantou, não nos preocupamos quem tem regado, não nos preocupamos quem tem podado e nem nos preocupamos em sua espécie. Às vezes você vai num parque, e tem uma plaquinha lá pendurada na árvore falando sobre a espécie dela. Qual foi a vez que você leu qual era a espécie daquela árvore? Mas da sombra dela você desfrutou. Mas do refresco dela você desfrutou. E ele vai dizer que o discipulado é assim. É hoje eu, como uma árvore frondosa que oferece sombra para as pessoas, ministro, abençoo, deixo o meu legado e vou embora. Daqui talvez 20 anos, 30 anos, talvez ninguém vai saber quem foi o pastor Fernando. Mas eu não me preocupo com isso. Porque mesmo que daqui 50 anos ninguém saiba quem foi o pastor Fernando, não tem problema. Contanto que essas pessoas, ainda continuem usufruindo da sombra que eu deixei no meu ministério e na minha vida por onde eu passei. Não importa que elas estão desfrutando da minha sombra sem saber quem eu fui. Porque o que está em jogo não é o meu nome. O que está em jogo é o legado que nós vamos deixar. Quando nós confiamos no Senhor, nós deixamos um legado. Quando nós depositamos a nossa esperança em Jesus, não importa o que aconteça, nós deixamos um legado. E é isso que o texto bíblico vai dizer. Porque aqueles que colocam a sua esperança em Jesus serão como esta árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. O que significa isso, igreja? Quando nós confiamos em Jesus e colocamos a nossa esperança em Jesus, nós não tememos o mal que possa acontecer em nossas vidas. Nós não temos qualquer perspectiva de como será o próximo ano. Não temos qualquer perspectiva de como será 2021. De quando toda essa bagunça vai acabar, de quando a flexibilização totalmente chegará, de quando nós estaremos totalmente vacinados ou não, quando nós estaremos totalmente livres de um contágio, de uma contaminação desse vírus. Mas eu confio no Senhor. Não importa, depois desse vírus, outros virão, outras enfermidades virão, outros problemas virão, outras tempestades virá, outro calor virá sobre a nossa vida, mas eu não temo. Porque a minha esperança não está em solução humana, a minha esperança continua sendo o eterno, continua sendo Jesus.
Quando o texto bíblico diz assim, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. É aquela velha história que, como igreja, nós estamos cansados de contar. Eu ainda não posso dizer, né? Estamos careca de contar. Mas eu posso dizer, estamos cansados de contar. A gente percebe claramente quem tem esperança em Jesus. E quantas pessoas você já foi visitar? Quantas pessoas você já recebeu para conversar? Que estava vivendo o tempo de calor. Mas as folhas deles não deixaram de ser verdes. E elas nem ficaram ansiosas no ano da seca. O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas você foi ao encontro para consolá-las e por elas você foi consolado? Quantas pessoas você foi ao encontro para encorajá-las? Porque estavam desempregadas, ou porque estavam enfermas, ou porque tinham perdido um ente querido, e você foi com aquele entusiasmo, eu vou encorajar o meu irmão, eu vou encorajar o meu amigo, eu vou consolar o meu parente, eu vou ajudá-lo, vou estender a mão, vou erguê-lo. E porque ele é uma árvore frondosa, onde as raízes correm para os ribeiros, cuja esperança está no Senhor, ele não deixou que o calor, que o mal, que a adversidade, que o problema, que a enfermidade, que o desemprego, que a quebra de relacionamentos fizessem com que as suas folhas secassem. Ele ali continuou dando fruto. E você saiu daquela visita, daquele encontro, daquele bate-papo, onde você foi com todo entusiasmo e cheio de esperança de que você os ajudaria. Quando, na verdade, aquele que estava com a asinha quebrada é que te ajudou. Aquele que estava com as lágrimas nos olhos é que te ajudou. Aquele que estava abatido é que pôde te ajudar. O texto bíblico diz, quando a nossa esperança é Jesus, quando nós depositamos nele toda a expectativa da nossa vida, pode cair o mal sobre nós. Podemos ser surpreendidos por adversidades, mas estaremos firmes. Porque a nossa raiz é profunda. Porque o que alimenta a nossa raiz, né, ela está ali ligada. E ali, estando ligada, não importa o que aconteça, nós estamos seguros. Nesta semana, uma canção mexeu muito comigo. É uma canção que lá em casa, a Lília e a Julinha já gostava muito, e eu fui ter contato um pouco mais de perto com ela nesta semana. E esta canção fala a respeito, né, de que havia e de que há um outro na fornalha. Esse outro da fornalha nunca nos deixará sozinho. Esse outro na fornalha nunca nos abandonará. E a canção diz que quando as coisas ruins acontecerem e eu precisar ser lembrado de que Ele está comigo, existe a cruz, me lembrando do bem que Ele me fez e do quanto bom Ele é para comigo. O outro na fornalha vai me lembrar que mesmo quando eu passar por dificuldades, mesmo quando eu passar por situações adversas, eu não preciso temer, eu não preciso me abater, eu não preciso me desesperar, porque eu preciso aprender com as lutas a sentir a presença dEle em minha vida. O outro da fornalha é o meu fiel depositário. É o meu fiel fiador. Por isso eu não sei o quanto que você está preocupado com o que vem pela frente. Eu não sei o quanto você está desanimado por aquilo que você está vivendo este ano.
Eu não sei o quanto, quando você olha para o futuro, você fica desanimado. A mensagem de hoje é para lembrar a você que existe um fiador fiel e que o seu nome é Jesus. E que Ele convida você na noite de hoje a colocar toda a sua esperança nele e a confiar que Ele vai cuidar de você. A mensagem de Jeremias é para você que está desanimado quanto ao que você tem vivido. E para lembrar que esperança tem um nome: Jesus Cristo. Esperança é real: Jesus Cristo. Esperança resgatou a cédula de dívida que era contra nós, lá na cruz do Calvário. Seu nome, Jesus Cristo. Que esta semana você possa se lembrar que mesmo na fornalha havia o outro. Mesmo quando o mar não se abria, havia o outro. Mesmo quando tudo parece desmoronar em nosso entorno, ainda há esperança. Porque cremos em Jesus, amamos Jesus, andamos com Jesus e vivemos para Jesus. A minha oração é que você possa terminar este ano cheio de esperança. Não simplesmente na sua realidade externa, porque ela pode ser falível, mas na segurança que Jesus oferece a minha vida e a sua vida. Aonde, em qual solo você tem depositado a sua esperança? Você é um homem maldito ou um homem bendito? Você é um arbusto que já está morrendo, as folhas todas já caíram, só tem os galhos secos? Ou você é uma árvore que continua oferecendo fruto e sombra para as pessoas? Você é o homem que confia em si mesmo? Ou você é o homem que abriu mão do cuidado da sua vida para que Jesus possa cuidar da sua vida? Quem é o seu fiel fiador? A minha oração e a minha esperança na noite de hoje é que Jesus Cristo seja o seu fiel fiador. Vamos orar? Vamos entregar agora o nosso coração, nossa mente, nossas intenções aos cuidados de Deus? Vamos entregar tudo o que temos e tudo o que somos a Ele? Vamos pedir que Ele agora aquiete o nosso coração? Um dos sentimentos que eu tive enquanto eu preparava essa mensagem, quando o texto bíblico, lá em Jeremias capítulo 17, diz assim: porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Um dos sentimentos que eu tive enquanto eu preparava essa mensagem é de que Deus está nos lembrando que eu e você não somos fruto do acaso. Eu e você não somos obra do acaso. Eu e você não estamos soltos neste mundo. Eu e você não precisamos andar sozinhos nesta vida. Eu e você não somos um acidente do cosmos. Eu e você somos obras do Eterno, coroa da criação. Deus pensou em cada detalhe quando projetou você e quando projetou a sua vida. E Ele tem sido o seu mantenedor.
Quando eu olho para esse texto, eu me lembro e o meu sentimento é que bom eu colocar a minha esperança em Jesus. Porque quando em Jesus eu coloco a minha esperança, eu não sou fruto do acaso. Não estou abandonado neste mundo. E não sou resultado das minhas decisões egoístas. Esse status, ele não é permanente, porque eu posso ser bendito. Assim também é com você. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente geográfico nem do cosmos. Você foi planejado e projetado pelo Eterno. Você é obra da criação. E Ele convida você hoje a plantar a sua vida em solo fértil, onde a esperança tem um nome, Jesus Cristo.